amados, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um culto. Neste momento, feche teus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe, ó Pai, esta ministração, abençoe este culto de oração. Venha abençoando, Senhor, ó Pai, cada vida, cada um, Pai, que está assistindo este vídeo, Pai, que está assistindo essa ministração, que venha ser tocado pelo Senhor, venha receber ânimo, venha receber força. Venha, Senhor, ó Pai, nos conduza e nos guie em toda a verdade. Que Teu Espírito Santo venha ter liberdade para falar conosco, para falar, Senhor, ó Pai, em cada coração. Consagramos a Ti este momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tema desta noite, nós estamos iniciando o culto de oração, estamos com os cultos online, é importante você acompanhar, amém, esses cultos que está sendo ministrado, porque o Senhor ele tem falado bastante nesse tempo que estamos vivendo, tempo de quarentena, tempo de realmente ter mais comunhão com Deus, e o tema desta noite é um tema muito importante, o tema é: não desanime, lute pela fé. A tendência do ser humano, nós seres humanos, a tendência é se acomodar com a situação que está vivendo. Seja uma situação emocional, seja uma situação espiritual, financeira, uma situação familiar, mesmo que seja uma situação difícil, de crise, mas a tendência do ser humano é se acomodar. E nós, como cristãos, nós temos o dever de viver a alegria, viver a fé, viver o novo do Senhor para as nossas vidas, porque nós somos a palavra, nós somos Jesus que as pessoas vão ver. As pessoas que não conhecem a Deus, elas não leem a Bíblia, elas não ouvem uma ministração, culto, mas através dos cristãos, através das pessoas que servem a Deus, elas vão ver Jesus e através disso poderão ser alcançadas. Mas o que nós estamos mostrando para outras pessoas? Que cristãos nós estamos sendo na nossa casa, no nosso trabalho, seja no nosso meio ali, né, familiar? O que nós estamos representando? Estamos mostrando um Deus vivo, um Deus de fé, um Deus alegre, um Deus realmente que pode fazer o milagre acontecer? Ou estamos aí menosprezando as coisas de Deus, vivendo uma vida aí, né, desregrada, né, uma vida aí fracassada, com problemas e dificuldades? Porque na palavra do Senhor Jesus fala que no mundo vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, nós não podemos nos conformar com as aflições do mundo, nós não podemos se conformar com a dificuldade que o mundo está vivendo, ou até mesmo com as nossas próprias dificuldades. Então, é necessário, nós vamos ver na palavra isso hoje, o que Deus ele pede de nós. Nós precisamos realmente estar no centro da vontade dele. Deus ele quer ser glorificado na minha e na tua vida, mas nós precisamos realmente de se dispor para ele, para que ele possa nos limpar, nos ajudar, nos fortalecer, a vencer toda e qualquer dificuldade, e assim as pessoas possam ver Deus em nossas vidas, não um Deus pequeno, não um Deus aí comum, mas o verdadeiro Deus, aquele que é poderoso, aquele que faz o impossível acontecer. Esse é o Deus que servimos, amém? Então é necessário lutar pela fé. Então, se você estiver anotando, anote aí, vamos iniciar, abra comigo, por favor, livro de Tiago, está no finalzinho da Bíblia aí, Tiago, nós vamos ler o capítulo 1. Capítulo 1, versículo do 1 a 8, diz assim. Nós vamos ler do versículo 2, olha aqui comigo. Meus irmãos, tende grande alegria quando passar em várias tentações. Aqui já inicia a palavra com tende alegria, tende aqui gozo, algumas palavras falam gozo, tende alegria quando passar por várias tentações. É necessário nós se alegrarmos. Ah, mas é difícil, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma aflição e tal, mas está difícil. É importante você se alegrar, mas como que acontece isso? Quando Jesus ele falou a palavra sobre tem de bom ânimo, né? Porque eu já venci o mundo, né? No mundo vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Quando ele falou isso, ele não pediu algo, nossa, como é difícil, como é pesado. Mais pra frente nós vamos ver isso. A palavra de Deus, o mandamento de Deus, ele não é pesado. E é importante nós realmente nos adequarmos a ele. Não é Deus que tem que se adequar ao meu dia a dia, se adequar ao meu temperamento, com a minha maneira de pensar, não. Eu que tenho que me adequar à palavra. Romanos 12 diz isso.
Nós precisamos realmente estar em Deus e não se embaraçar com as coisas deste mundo, permanecer com os nossos olhos fitos em Jesus. E em Hebreus 12 também fala para realmente não se conformar com o mundo, mas transformar a maneira de pensar. Então nós precisamos transformar a nossa maneira de pensar. E o que Deus nos pede, o que Jesus nos pede, muitas vezes você pode ver isso na Bíblia, nós temos bom ânimo. Ter alegria, mas tô passando por dificuldade, tô passando por uma aflição, mas que o inimigo tá tentando isso, aquilo, me desanimar. Se alegre no Senhor. Aqui nós vamos ver um pouco mais pra frente, nós precisamos se alegrar, porque é mudar a forma de enxergar, não é você, nossa, como eu tô feliz porque eu tô passando por essa dificuldade financeira, não, é mudar a forma de pensar. Obrigado, Senhor, porque através dessa dificuldade que eu estou passando, o Senhor vai me dar vitória e eu creio que o milagre vai chegar na minha vida. Amém? É preciso mudar a forma de enxergar e olhar para a palavra e ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Olha o 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência na obra perfeita, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Deus, ele permite situações, dificuldades. Claro que muitas dessas dificuldades às vezes, porque a pessoa pecou mesmo, errou, tá com uma dívida porque saiu gastando o que não tinha, saiu fazendo o que não deveria, às vezes ficou ali passando por tentação porque aceitou ali pensamentos malignos, então tem que confessar, tem que pedir perdão, mandar o mal embora. Mas Deus, ele permite que nós passarmos por essas circunstâncias, dificuldades difíceis, porque é para provar a nossa fé. E aí, vamos perseverar até o fim? Aqui mais embaixo fala sobre isso. Não podemos duvidar, não podemos oscilar na fé, olhar, não, mas será que Deus vai fazer? Mas isso não, é importante crer. Quando o ser humano em si, ele olha para a dificuldade, para a circunstância, a tendência é desanimar. Mas é porque é difícil, mas porque ele está olhando para o lado errado. Se nós olhamos para Jesus, Ele, autor e consumador da nossa fé, nós receberemos novas forças para crer que o impossível pode acontecer. Então o problema muitas vezes não é por causa da dificuldade ou por causa da tentação, não. É a forma de enxergar a situação que estamos passando, porque não há vitória sem luta. Na palavra do Senhor, em Apocalipse fala, o que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. É aqueles que vencer. Eu preciso vencer as dificuldades, seja ela dificuldade financeira, espiritual, sentimental, não importa o que eu esteja passando, tem um propósito e Deus vai trabalhar neste propósito. A partir do momento que eu aceito o processo do Senhor para a minha vida, porque é importante, às vezes a tentação que está passando pode pecado, então tem que tratar, tem que confessar o pecado, senão você vai viver uma vida cheio e atormentado pelo inimigo. Por quê? Porque está com brecha? Não. Então, pede perdão, fecha a brecha. Pede perdão pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Pedir perdão, você tem autoridade em Deus para repreender esse mal. Repreende, sai, Satanás, da minha mente em nome de Jesus. Sai do meu sentimento, esse espírito de desânimo, essa opressão, essa incredulidade. Sai em nome de Jesus. Repreendeu? O terceiro passo. O que é necessário? É preciso encher a mente, encher com a palavra. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus já me deu a vitória. Eu recebo novas forças. A alegria do Senhor vai me dar a vitória. Eu creio. É necessário mudar a forma de enxergar. A partir do momento que você permaneceu nesse terceiro passo, renovando a mente, se enchendo da palavra, crendo, confiando, a prova ela vai passar. E aí, essa perseverança na fé, porque transformando a maneira de pensar, você está indo na palavra, perseverando na fé, lutando pela fé. A prova ela vai passar e vai produzir paciência, vai produzir realmente as bênçãos do Senhor, porque quando vencemos a dificuldade, quando vencemos a etapa que precisamos passar e vencer, quando nós passamos, nós recebemos a bênção que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Por isso a importância, aceite o processo que você está passando, confesse aquilo que é necessário confessar e permaneça tendo fé. Amém? Olha aqui o versículo, olha o 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Não lance rosto, e não lance rosto, e será dada. 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra. Olha o 7. Não pense tão homem que receberá do Senhor alguma coisa.
Aí que está a questão. Às vezes a pessoa até persevera, tratou, fechou as brechas ali, repreendeu o mal, sai todo mal em nome de Jesus, eu creio, Deus é fiel, hoje o milagre vai chegar, o bispo declarou, a bênção vai chegar essa semana, eu tomo posse. Mas no meio da caminhada não persevera crendo, não persevera na fé. E aí duvida. É o que o inimigo muitas vezes age. Às vezes a pessoa ela passa pela tentação ali, a pessoa está sendo tentada e ela repreende, ela sai, não aceita. Ela até resiste o diabo e foge da tentação, né? Porque a palavra nos ensina isso. Não tem que, tô sendo tentada a assistir esse filme aqui que é proibido, que é errado. Eu fico ali, não, eu tenho que resistir. Não, eu tenho que fugir, sai fora, muda desse canal, desliga a televisão, vai orar. Da tentação nós temos que fugir. Agora o inimigo nós temos que resistir, ficar firme, não aceitar o medo, não aceitar ali a pressão do inimigo. Em Deus nós podemos realmente resistir Ele, não aceitar aquilo que Ele está impondo em nossas vidas, seja o pensamento, seja o sentimento. É importante repreender e mandar embora. Mas a pessoa às vezes até vence a tentação ali do inimigo. Às vezes a tentação não é só o pensamento, mas a tentação de fazer algo que é errado, a tentação de falar aquilo que não deveria, ou fazer algo que não é certo, que não agrada a Deus. A pessoa vence, passa por aquela tentação, realmente foge dela e vem para a palavra, mas depois o inimigo tenta novamente, com desânimo, com a frustração, de novo eu pequei, veio o pensamento, eu aceitei, agora não sei o que e tal. A pessoa, ela venceu o inimigo lá atrás, não aceitando ali a tentação de fazer o que é errado, de sair do propósito de Deus, mas o inimigo consegue vencer ela no desânimo. Ou no cansaço, mas é porque toda hora tem que ficar repreendendo, mas toda hora fica vindo esse pensamento. Em vez da pessoa se alegrar, porque está passando por uma dificuldade, Deus vai dar vitória, em vez de se alegrar e perseverar na fé, não, desanima. Aí o inimigo venceu. Então nós precisamos estar atentos. Vem a tentação, o inimigo está tentando ali, eu preciso vencer essa tentação, eu preciso vencer essa prova. E às vezes não é um dia apenas, às vezes é uma semana inteira. A pessoa está ali com dificuldade financeira e ela tem que vencer a preocupação, ela tem que vencer a ansiedade. Mas não é na nossa força, é na força de Deus que eu preciso vencer. Em Deus, tendo fé, perseverando nele, a vitória ela é certa. Amém? Mas é necessário realmente perseverar nele. Venceu a dificuldade? Persevere. Mas é porque não saiu do jeito que deveria, é porque eu até não falei, mas eu pensei. Pede perdão e continua firme. É necessário. A palavra de Deus ela nos fala, volte onde caíste, mas não é para você ficar lá. Voltar lá, confessa o pecado, trata aquilo que é necessário ser tratado, converse com o seu líder, faça uma nova aliança com Deus, fica firme com Deus e continua andando, continua perseverando. Ao que vencer vai dar a coroa, vai receber a coroa do Senhor, ao que vencer. Mas se você para na caminhada, se você para no caminho, se você dá as costas para Deus, você perdeu. Você realmente desistiu e Deus não se alegra, não se agrada daqueles que voltam atrás. E aquele que duvida, não, mas eu estou desistindo, eu estou indo e tal, mas fica tendo aquele duplo pensamento. Uma hora está pensando que é de Deus, outra hora pensando que não, deve ser do diabo, não. Aí pensa isso, pensa aquilo, fica ali de um lado para o outro. Vem o vendaval, vem as dificuldades, vem as aflições da vida, as pessoas não conseguem permanecer firme com Deus. Eu preciso ter um só pensamento com Cristo. Eu preciso olhar para Jesus e realmente permanecer olhando para Ele, para que assim a vitória venha e me alcance. Amém? Não é de qualquer forma que o Senhor quer que nós vivamos nesse mundo. Ele não quer que nós venhamos viver uma vida regrada, de humilhação, de dificuldades, mas Ele permite um tempo de dificuldade para provarmos a nossa fé, mas não para sermos derrotados nessa dificuldade, mas para sermos aprovados por Ele. Amém? Por isso a importância, traz o seu pensamento cativo à obediência à palavra. Depois você leia lá Hebreus 12, é importante, nós não podemos se embaraçar com essas coisas deste mundo. Mas é isso, mas é aquilo. Não, olha para Jesus, nosso autor e consumador da nossa fé. Eu preciso permanecer com os olhos nele. Quando eu olho para Jesus, em vez de olhar para as circunstâncias, a minha fé é firmada, porque eu preciso realmente crer para alcançar a vitória. Nós vamos ver isso mais na frente. Olha aqui o versículo 8. Vamos ler novamente o 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha o 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os
seus caminhos. O coração nobre, é o que a gente estava falando, aquele que tem duplo pensamento, aquele que não está firmado em Deus, tá ali, e tal, uma hora a pessoa é cristã, outra hora a pessoa está no mundo. Uma hora a pessoa tem certeza que vai ser salva, outra hora não tem. Mas não é porque o inimigo está tentando, é porque ela mesma aceita a dúvida. Ela mesma aceita a incredulidade. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é importante permanecer tendo fé. A minha confiança tem que estar em Deus. Não é porque eu mereço, não é na minha força, mas em Deus eu posso todas as coisas, nele que me fortalece. Amém? Olha o versículo 12. Bem-aventurado, feliz o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Aquele que ama o Senhor, aquele que obedece aos mandamentos, nós vamos ler isso daqui a pouco em João, 1 João, aquele que ama, obedece ao Senhor. O bispo ministrou no domingo sobre isso, a importância. Eu amo a Deus, eu amo as coisas de Deus, eu amo a casa de Deus, eu amo a palavra de Deus. Mas a prova que eu realmente o amo é obedecendo, sendo obediente. Então, se você não assistiu essa ministração, é importantíssimo você assistir. Porque às vezes você está enganado, achando que está servindo a Deus, mas não está. A prova que estão servindo a Deus, o fruto é a obediência. Então depois você acessa aqui embaixo, vou deixar o link aqui para você assistir o culto de domingo. Quem ama, obedece. Amém? E é necessário. A palavra de Deus fala, é necessário amar a Deus sobre todas as coisas, amar o meu próximo, esses são os mandamentos para nós podermos ir para o céu. Então, é muito importante eu realmente amar a Deus, não apenas o sentimento, eu preciso ter atitude de obediência, atitude de renúncia, atitude de entrega a Ele para conseguir permanecer firme, amém? E aqui, bem-aventurado o varão, ou seja, feliz aquele que sofre a tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Então, feliz, se alegre. Está passando por uma dificuldade, está passando por uma aflição, se alegre no Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me dando a oportunidade de crescer em fé. Obrigado, Senhor, eu vou me alegrar com essa situação, com essa dificuldade, porque eu creio. O Senhor vai manifestar a tua glória em minha vida. Eu creio, o milagre vai acontecer. Eis-me aqui, Senhor, para permanecer firme, para se alegrar, porque a tendência às vezes é murmurar, reclamar, mas está difícil. Mas olha como não está vivendo. Mas isso e aquilo. E esquece de ver as obras que o Senhor está fazendo no seu dia a dia. As provisões que o Senhor está trazendo no seu dia a dia. Nas pequenas coisas o Senhor tem te sustentado, tem te provido. Só pelo fato de você conseguir ler a palavra, de você receber, de ouvir, estar assistindo esse vídeo, já é uma gratidão que devemos ter a Deus. Porque nós podemos ter a oportunidade de ouvir mais dele. Mas às vezes estamos tão preocupados aí com isso, com aquilo. Mas é que eu estou precisando daquilo, senão, e a conta, e aquilo vai faltar semana que vem. Não se preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, a palavra do Senhor nos fala. Agora, é necessário, se você quer realmente passar por essa dificuldade e vencer essa provação, então se alegre e permaneça tendo fé. Então, duas coisas que o Senhor quer nos ensinar essa noite. O tema é não desanime e lute pela fé. Não desanime. Então, se alegre. Mas eu não estou nem desanimado, mas está ali meio para baixo. Isso é o desânimo, é sinal do desânimo. Não desanime. Então, o contrário de você não se desanimar, não ficar aí para baixo, é você se alegrar no Senhor. Precisa ter atitude. E a segunda coisa, tenha fé. Para você realmente vencer as dificuldades, vencer as aflições, é importante realmente viver pela fé. Nós vamos ver isso. Olha um pouquinho mais adiante, em 1 João, diz isso. 1 João, capítulo 5. Vamos ler a partir do 2. Diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amém? Não é pesado obedecer a Deus. Se torna pesado quando nós estamos cheios de nós mesmos, cheios de pecado, cheios das coisas deste mundo. E aí se torna pesado. Por isso que Jesus, ele fala, em Mateus 11 fala: vinde a mim todos que estáis cansados, estão sobrecarregados, vinde a mim. Então deixe seus fardos pesados diante dele e receba os fardos dele que é leve e suave e aprenda.
Porque ele é humilde e manso de coração. Porque não adianta, a pessoa às vezes, eu tô cansada mesmo, cansada dessa vida, cansada disso, cansada daquilo, então eu vou até Cristo e aí eu vou deixar meus fardos lá. Tá, mas se você não pegar o fardo dele, que é leve e suave, e aprender, ou seja, pratica, aprenda com ele e pratica, porque ele é manso e humilde de coração. Se nós não estivermos cheios de Deus e praticarmos os ensinamentos dele, o fardo do mundo voltará, porque vai ter espaço. E a tendência, porque o que mais você gasta fazendo no seu dia a dia? Às vezes é mais tempo no trabalho, mais tempo com pessoas ímpias, mais tempo aí fazendo coisas, né? E às vezes é por pouco tempo que gasta com Deus, às vezes é 1 hora, às vezes não chega nem isso, a pessoa não vai para a igreja, às vezes não consegue ficar meia hora orando, se consagrando. Então, ela não consegue se encher das coisas de Deus. Mas por quê? Porque está cheia das coisas do mundo. Então é necessário colocar os fardos diante de Deus, realmente ser cheia dele, aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração, e nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Porque nós precisamos realmente passar por essas dificuldades, passar pelas aflições, mas obedecendo a Deus. Para tudo ter um propósito, mas não adianta ficar simplesmente sentada, parada, então eu vou esperar essa prova passar. Não, eu preciso lutar. É uma prova. Você já viu alguma prova que a pessoa ficou sentada e ela venceu? Não, ela teve que realmente teve que viver alguma coisa, teve que alcançar um objetivo, teve que enfrentar outros adversários. Você pode ver o exemplo de uma corrida. A corrida, ela tem um certo ponto, ou ela tem que chegar até certo objetivo, ela tem que enfrentar outros adversários, ela precisa lutar para poder alcançar a medalha, para poder alcançar ali o prêmio que está ali sendo preparado para ela. Mas se ela ficar sentada, não se preparar para a corrida e durante a corrida ela não se esforçar para alcançar o prêmio, ela não vai ser uma vitoriosa. E assim funciona comigo e com você, na nossa vida cotidiana e para a nossa vida eterna. Eu preciso vencer. Nós estamos numa corrida, nós estamos realmente caminhando rumo para a eternidade com Deus. Mas o que nós estamos fazendo nesta caminhada? Estamos parados? Esperando as coisas se resolverem? Esperando os pecados irem embora? Não, eu preciso agir. Deus, Ele nos ensina isso. Eu preciso confiar, eu preciso ter fé. Nós vamos ver isso no versículo 5. Mas eu preciso vencer as dificuldades. É a força dele em mim, eu recebo força, recebo perdão, purificação e eu começo a ter atitudes diferentes, atitudes de obediência, atitudes de mudança de vida. Então é necessário vencer. Talvez você esteja fugindo de uma dificuldade, de uma prova, de um pensamento. Não quero isso, não quero isso. Não, você tem que enfrentar no poder do nome de Jesus. Faça o que é necessário fazer. Talvez você tenha que confessar um pecado. Mas eu não quero falar sobre isso, é vergonhoso. Mas eu acho que não tem nada a ver, confesse. Não adianta cobrir os pecados. Você acha que vai continuar a sua vida, vai crescer? Não, se você não voltar lá onde você caiu, aonde você foi lá e parou, aonde você foi lá e desobedeceu, não adianta. Você acha que está crescendo, mas não está. Você está numa base instável. Precisa estar estável em Deus. Você precisa realmente estar firme na rocha. E firme na rocha é firme em Cristo. E Cristo, Ele é verdadeiro, Ele é sincero. E Ele nos pede e nos exige isso. Por isso que aqui diz, os mandamentos de Deus não são pesados. Se está pesado obedecer, então tem pecado. Então confessa, deixa o pecado. Deixa as coisas que para trás ficou, essa velha criatura, velha forma de pensar. Mas para que isso? Mas para que discipulado? Mas para que obedecer assim? Não, mas eu tenho livre-arbítrio. Pensamentos malignos de Satanás, de engano. Se você não se posicionar em Deus, transformar a forma de pensar em Cristo e realmente vencer esta prova, essa dificuldade, essa etapa que você está vivendo, você nunca vai herdar com Cristo. Porque é algo que vencer. Aquele que para, aquele que olha para trás, Deus não se agrada dele. Aquele que olha para baixo, olha para as dificuldades e para. Mas eu estou cansado. Mas eu não quero fazer isso. E vai relevando as coisas. Esse é aquele que está com duplo pensamento. Uma hora está em Deus, outra hora não está. Uma hora aceita dúvida e está inconstante. Esse não receberá nada de Deus. Deus, Ele tem uma vida maravilhosa para a sua vida, mas é necessário você vencer essas dificuldades, vencer o pecado, vencer essas tentações, realmente vencer em Cristo Jesus, porque olha o que está escrito aqui no versículo, nós lemos aqui o 3, nós vamos ler o 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, amém? Quando nós nascemos de novo, nós nascemos, aceitamos a Cristo, nós nascemos novamente. A nossa maneira de pensar tem que ser transformada na palavra. Por isso,
a palavra nos fala, né? Precisamos renovar a nossa mente na mente de Cristo, porque nós somos novas criaturas, nós vamos crescendo, é como se fosse um bebê, tá crescendo ali, vai aprendendo coisas novas, então eu não posso me basear numa vida errada que eu tinha lá no passado. Ah, mas eu acho que é assim, tá, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que buscar a orientação de Deus, então eu preciso realmente viver no centro da vontade de Deus, obedecendo os seus princípios, os seus propósitos, assim eu vou realmente ser renovado na fé, ouvindo a palavra, crendo na palavra, vivendo na palavra, eu vencerei o mundo. O mundo e as suas concupiscências, o mundo e as suas tentações, o mundo e essas pressões, às vezes pressões aí da mídia, pressões da família, ah, mas por que você tem que fazer isso? Ah, mas por que você tem que fazer aquilo? Não, vença no nome de Jesus, vença, agarra a fé, não se desanime por causa das dificuldades, não se desanime por causa que o mundo aparentemente está prosperando e você está aí ficando aparentemente para trás, não casou ainda, ah, não tem uma casa própria. Ei, espera no Senhor. Aqueles que esperam em Deus, eles renovam suas forças, vão voar alto como águia, porque o mundo tem uma felicidade que aparentemente é boa, mas é passageira, é uma felicidade enganosa, mas a felicidade verdadeira está em Deus, em servir a Cristo. Aqueles que esperam aqueles que esperam em Cristo, eles não serão frustrados. Então talvez você esteja esperando um casamento, esteja esperando aí uma casa própria e está ficando aí desanimado. Não se desanime, se alegre, porque é boa essa espera. Vai valer a pena você esperar em obediência ao Senhor. Você tem aí um chamado para ser um pastor, para ser um líder, espere em Deus, cumpra aquilo que Ele está te chamando para cumprir nesta fase de obediência, de intimidade com Deus, de crescimento, de renúncia, porque muitas vezes precisamos renunciar ao nosso eu, renunciar aos nossos sentimentos, dar outra face, mas vale a pena. Jesus, Ele nos deixou isso bem claro, Ele passou pelo mundo, Ele tinha um chamado para cumprir, mas Ele não cumpriu logo de uma vez. Ele teve que realmente ali crescendo, na comunhão com o Pai, vendo o Pai fazer, assim, em 3 anos, milagres, prodígios e maravilhas foram vistos nesta terra. Apenas 3 anos, Ele já tinha passado 30 anos que Ele estava aqui na terra, mas foi preciso Ele passar esses 30 anos orando, confiando, crescendo, amadurecendo, se firmando em Deus. Ah, mas Ele já era Deus. Mas Ele estava aqui na terra e era como eu e como você. Humano. Sentia ali a dó das pessoas, sentia dores, sentia ali certas dificuldades, mas a diferença foi que ele estava conectado com Deus e ele não agia aos seus impulsos, ele não agia conforme o mundo queria. Quantas vezes na palavra do Senhor nos fala, os fariseus falando, Jesus, faz isso, prova isso, se você é filho de Deus. Quantas tentações ele passou, não apenas no deserto, muitas tentações, mas ele foi vencedor em todas. Por quê? Porque ele não se conformou com o mundo e não quis agradar o mundo, mas ele quis agradar aquele que realmente deve ser agradado, que é Deus. Esse é um grande exemplo, nós precisamos seguir esse exemplo. Jesus, ele passou pelo mundo, passou por dificuldades e dores para nos mostrar o caminho. E aqui ele fala novamente para terminar, vamos ler, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Não está falando alguns que nasceu de Deus, todos que nasceram de Deus, todos que se entregaram para Deus, todos que realmente renunciaram a si mesmo para Deus, vence o mundo. Então você recebeu poder para vencer o mundo, você recebeu poder para vencer essas dificuldades, você recebeu poder para dizer não ao pecado e dizer sim para Cristo. Amém? E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então é necessário nós termos fé, crer que Deus pode todas as coisas, que se Ele prometeu e disse que eu vou vencer o mundo pela fé, então eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que o poder dele vai ser aperfeiçoado na minha fraqueza. Eu preciso acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo os seus propósitos, não segundo os propósitos do mundo, não segundo os propósitos carnais, mas segundo o poder de Deus, segundo o propósito de Deus. É necessário manter com os olhos fixos em Cristo, é necessário você permanecer em Cristo. Não desanime por causa da provação, da dificuldade ou das aflições que você esteja passando. Lute pela fé, leia a palavra, ouça louvores, dedique tempo estudando as coisas de Deus. Se você pode ir para a igreja, vá, ouça a palavra, tenha comunhão com o seu líder, esteja próximo de pessoas de Deus que vão acrescentar a sua fé. Escolha fazer o que é certo, escolha servir a Deus com toda a sua
sua força, com todo o seu coração, tenha frutos de obediência e creia. Essa prova vai passar. Deus, Ele está te dando a vitória nesta noite. Creia nisso e receba renovo do Senhor, uma nova fé para viver a vida que o Senhor tem planejado para a sua vida, de vitória, de glória, de bênçãos. Amém? Que venhamos realmente correr firme nesta caminhada, alcançando o nosso prêmio, a nossa coroa, que é realmente viver com Deus, viver uma vida plena com Deus nesta terra e morar com Ele na eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Neste momento, feche os teus olhos. Ai, com os teus olhos fechados. Peça perdão ao Senhor se você estava ficando desanimado, ou até mesmo ficou murmurando, reclamando por causa das dificuldades que estava passando. Qual dificuldade seja, peça perdão ao Senhor. Mas tinha um motivo porque eu estava para baixo. Porque parecia impossível de ser resolvido. Peça perdão a Deus, porque todas as coisas são possíveis àqueles que creem. É necessário crer que Jesus vai fazer um milagre na sua vida. É necessário crer e lutar, permanecer tendo esta fé. Então peça perdão ao Senhor nesta noite, creia que as suas forças estão sendo renovadas. Coloque diante dele todo o fardo pesado. Se você lembrou de alguma dificuldade, alguma tentação, algum pecado que você realmente aceitou e não pediu perdão, peça perdão neste momento e creia. O Senhor é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Pai, estamos aqui neste momento, orando, Senhor, ó Pai, te pedindo. Vem, Senhor, ó Pai, nos purificando, perdoando, Senhor, ó Pai, pelo desânimo, pela frustração e às vezes até ficar, ó Pai, para baixo, desanimado. Depois, Senhor, ó Pai, de passar por uma tentação, uma dificuldade, uma opressão maligna, nos perdoa, Senhor, porque o Senhor permite essas situações para nós perseverarmos na fé. É necessário nós se alegrarmos, então nos ajude, ó Pai. A tua palavra nos diz que se nós pedirmos, ó Pai, sabedoria, o Senhor nos dará. E o Senhor tem nos dado essa sabedoria, nos mostrando na tua palavra aquilo que o Senhor nos pede obediência, porque seus mandamentos não são pesados. Então alcança esse filho, essa filha, Pai, que venha realmente escolher obedecer a Ti, escolher Te buscar, escolher, ó Pai, realmente se alegrar, mesmo em situações difíceis, se alegrar, crendo que Jesus vai sim suprir todas as suas necessidades, que Deus vai realmente vai mandar um milagre, vai enviar as bênçãos, as promessas. Senhor, Pai, que esta venha ser a nossa fé, que venhamos lutar para permanecer em fé, não mais se conformar com o mundo, não mais ficar acomodados com o pecado, não mais ficar acomodados com as dificuldades desta vida, mas se levantar em Deus e realmente crer que tudo é possível ao que crer. Nós cremos, ó Pai, em Ti, cremos, ó Pai, Tu és um Deus fiel. E assim como o Senhor nos diz na Tua palavra, diz o fraco, eu sou forte. Nós somos fortes porque o Senhor nos fortalece e declaramos a bênção do Senhor. Alcança esse filho, alcança essa filha onde quer que esteja, que fez essa oração junto comigo, Senhor, Pai, que venha receber força, que venha receber alegria, que venha receber, Senhor, ó Pai, renovo do Senhor, ó Pai, de esperança, uma vida nova. Abre os olhos desse filho, dessa filha, para enxergar a vida que o Senhor tem planejado para ele e que venha permanecer firme nos teus propósitos. Guarda, Senhor, ó Pai, esta mente, este coração e envia, Senhor, ó Pai, com a Tua paz, ó Pai, com a Tua proteção, assim como ele, Senhor, ó Pai, toda a Tua família venha ser alcançada. Te agradecemos por este momento, te agradecemos por este culto, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. Permaneça nesta fé, permaneça nessa busca no Senhor e realmente lembre, a vitória que vem segundo a nossa fé. Então não desanime, não se entristeça com as dificuldades, mas se renove no Senhor e creia. Grandes bênçãos, grandes milagres o Senhor tem preparado para a sua vida. Permaneça nesta fé e que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.